Vamos começar então aí a correção da semana 3 do PET, volume 3 de História. Tema: o comércio brasileiro e a consolidação de novos parceiros no comércio exterior. E pela imagem aí, neste slide, nós vamos tratar principalmente aí da economia cafeeira, né? Para saber mais, aí tem um textinho explicando o que é barão, os títulos de barão, para você entender o que seria esse título, né, dado aí aos barões do café. E geralmente esse título era um título de uma baixa nobreza, né, porque ficava inferior a visconde, a marquesa e tudo mais. E a parte de terra que ele possuía era a barônia, né? E aí quem tinha essa terra com este nome, com este título, recebia o título de barão, né? E aí eles ficaram bastante conhecidos aí no auge do período cafeeiro do Brasil. E embaixo aí nós temos duas imagens: a expansão do café pela região do Oeste Paulista, pela região do Oeste de São Paulo, né? O Oeste Paulista. Iniciou-se a plantação aqui no Rio de Janeiro, né? Que estendeu-se até o Espírito Santo. E daqui também foi se estendendo, né, para as regiões do oeste de São Paulo e também para Minas Gerais, né? E deste lado nós temos uma imagem que remete aí à colheita do café, né? A princípio, esse café era colhido pela mão de obra das pessoas escravizadas. Depois, né, com a abolição da escravatura, a grande maioria dos assalariados dessas lavouras eram os imigrantes que vinham principalmente italianos, né? Vieram, óbvio, de outras nações também, mas a grande parte eram italianos. E aí nós temos aí um texto, né, que é o texto para você ler para responder a atividade. E nesse texto aqui de baixo que fala economia cafeeira, eu vou ler um trechinho para vocês que eu achei bastante interessante, que é, quem não sabe vai ficar sabendo hoje, né? Se quiser aprofundar também, eu já vi que existe alguns vídeos que contam a história do café. Mas olha, o café originário da região de Caf, na Abissínia, atual Etiópia, foi levado para a Europa pela primeira vez pelos comerciantes venezianos. No século XVIII, o café já era um produto de ampla demanda no mercado europeu, sendo abastecido pela produção haitiana. As primeiras sementes de café chegaram ao Brasil em 1727, pelas mãos do sargento-mor Francisco de Melo Palheta, presenteadas pela esposa do governador de Caiena, capital da Guiana Francesa, próxima do Haiti. O sargento-mor, morador do Pará, inaugurou as plantações naquela região, mas eram cultivos no fundo de quintal para consumo doméstico. Mudas de café também foram transferidas de Goa para o Rio de Janeiro. E daqui para baixo, né, vai falar que por volta de 1780 o café no Brasil começou a ser produzido em uma larga escala para poder atender uma demanda comercial, né, uma demanda internacional, inclusive. Né? E você pode pausar aí e terminar de ler o texto. Né? Nós vamos utilizar ele, inclusive, para responder as questões. E aqui fala da produção cafeeira no Vale do Paraíba, né? Que a produção do café começa no Rio de Janeiro e vai se estendendo. Né? Aqui coloquei até uma imagem aqui de um trem que era muito utilizado para transportar esses grãos para outras regiões. Atividade 1. Por qual razão, a partir de 1780, o café começou a ser produzido em uma escala comercial no Brasil? A resposta está lá no texto. Aconteceu em razão do aumento da demanda pelo café na Europa e nos Estados Unidos e do aumento dos preços do café no mercado internacional. Letra B. Qual a origem do capital investido na produção cafeeira? Aí eu coloquei um trecho completo, mas você pode colocar só o que eu sublinhei aí, que está em destaque, né? Porque há várias versões, né? Alguns economistas afirmam que ele veio de comerciantes do Rio de Janeiro ligado à venda de gêneros e de animais produzidos no sul de Minas Gerais. Historiadores defendem
que as maiores fortunas provinham de proprietários da mineração decadente em Minas Gerais, ou mesmo o que os cafeicultores eram lavradores pobres e obscuros que amealharam a fortuna com o próprio café. Outras pesquisas apontam para o fato de que os grandes cafeicultores eram negociantes dos mais variados portes, inclusive de grosso trato e traficantes de escravizados, sediados no Rio de Janeiro. Então, há algumas versões aí que você pode estar resumindo, né? Pode ser os comerciantes do Rio de Janeiro, né, que começou a produzir. Podem ser, né, os proprietários de mineração de Minas Gerais que entraram em decadência. Pode ser pequenos, né, lavradores pobres aí que começaram a fazer fortuna em cima da plantação de café ou de outros negociantes variados aí, inclusive aqueles que traficavam escravos. Então você pode resumir essa parte que eu coloquei para vocês ou simplesmente copiar também os trechos que eu sublinhei. Letra C. Explique a produção do café no final do século XVIII, sobretudo no Vale do Paraíba. Aí eu coloquei também as partes sublinhadas que podem já dar uma resposta bacana. E coloquei um trecho completo para você entender melhor, né? No Vale do Paraíba, as fazendas de café surgiam o modelo típico das plantations da América Portuguesa. Latifúndio, que é uma grande propriedade de terra. Monocultura, que é o plantio de um único produto agrícola, que no caso é o café. Esse único produto agrícola que eu quero dizer é visado ao comércio e à exportação. E a escravidão. As técnicas de produção nas fazendas cafeeiras eram predatórias. Por que predatórias? Eles faziam desmatamento indiscriminado, queimada do solo, má distribuição dos pés de café. Em razão dessas práticas predatórias, o solo rapidamente se esgotava, diminuindo o tempo de vida dos pés de café. E o que eles faziam? Eles tinham que pegar esse pé de café e migrar com ele para outro lugar. Eles tinham que plantar em outros lugares, procurar novas terras para serem plantadas. Né? Aí fala aqui ainda no finalzinho que apesar das técnicas de produção rudimentares utilizadas na fazenda do Vale do Paraíba, essa região tornou-se mais rica e importante do Brasil, do país. Atividade 2. A modernização da produção do café. Aí tem um texto para ler, né, e atividade. Número 1. A respeito das informações acima, responda. Justifique o aumento da produtividade e a qualidade do produto dos fazendeiros do Oeste Paulista. Aí eu coloquei esse texto gigante aí porque a resposta é grande mesmo. Se você conseguir simplesmente resumir o que eu vou falar, você pode resumir também. Introduzir uma tecnologia mais sofisticada de beneficiamento do café, maior racionalidade no tratamento e na utilização do solo, utilizaram a mão de obra livre, principalmente de imigrantes, e investiram na melhoria do sistema de transporte com a implementação de uma malha ferroviária. As fazendas paulistas, ao contrário das do Vale do Paraíba, eminentemente escravistas, eram verdadeiras empresas que utilizavam máquinas agrícolas, arados, ventiladores, despolpadores e separadores de grãos, e estabeleciam uma divisão mais racional do trabalho com tarefas especializadas. Isso aumentava a produtividade e a qualidade do produto. Então, você pode resumir também falando, né, que eles investiam em tecnologia para melhorar a produção e utilizavam aí a mão de obra livre e assalariada. Então é isso, chegamos ao fim da correção do segundo ano. Beijinhos, até a próxima.